Olá, está começando Multicidades. Nesse espaço, nós vamos debater os principais assuntos envolvendo as cidades. Eu sou Fernanda Esquiavo e fico com você a partir de agora, aqui na tela da Ubra TV. O assunto de hoje é voltado para o Outubro Rosa. Estamos no mês de alerta e prevenção contra o câncer de mama. O Instituto da Mama do Rio Grande do Sul, o IMAMA-RS, foi fundado há 31 anos e contribui para a conscientização da sociedade gaúcha acerca da prevenção da doença. E para falar sobre esse assunto, está comigo virtualmente a Cíntia Seben, presidente do IMAMA-RS. Boa tarde, Cíntia, seja bem-vinda ao Multicidades. Olá, Fernanda, boa tarde. Muito obrigada pelo convite, para a gente poder falar um pouquinho desse mês que é tão importante e também do IMAMA. Cíntia, explica para a gente um pouquinho o trabalho do IMAMA ao longo desses 31 anos de existência do Instituto. O Instituto da Mama ele foi criado há 31 anos pela médica mastologista, a doutora Mayra Calef, diante da necessidade das pacientes dela na ocasião de ter uma referência em Porto Alegre para que aquelas pacientes que tivessem o diagnóstico pudessem buscar informações, pudessem conviver com outras mulheres que estavam passando por essa jornada do câncer de mama. E há 31 anos o Instituto ele oportuniza para que muitas mulheres que não têm acesso a tratamentos, aos projetos, levando a informação, principalmente com relação à importância do diagnóstico precoce de um câncer de mama. Além de uma série de serviços que é prestado pela instituição, como atendimento jurídico, nutricional, psicológico, nós temos um banco de perucas e também temos muitos projetos que são voltados para essas pacientes que não têm um acesso rápido. Cíntia, e hoje você tem ideia mais ou menos de quantas mulheres acabam participando do Instituto, que elas têm acesso ao Instituto e que fazem parte, digamos assim, da organização de vocês? Atualmente, nós temos mais de 100 voluntárias. Essas voluntárias são pessoas que querem fazer parte do voluntariado do IMAMA e que são mulheres que não necessariamente passaram por um câncer de mama. Nós temos várias voluntárias que enfrentaram a doença e outras que não. Nós temos também, Fernanda, um serviço na instituição que é de navegação de pacientes. Então, nós acompanhamos atualmente 1.280 e algumas mulheres, porque esse número ele aumenta, mas é por volta de 1.280 pacientes, onde as nossas assistentes sociais e psicólogas acompanham diariamente essa jornada, contatando com as pacientes, ajudando elas nos encaminhamentos, acompanhando se elas realmente estão fazendo as suas quimioterapia, radioterapia, se elas têm alguma outra necessidade, alguma situação que esteja impedindo elas de fazer os tratamentos, como, por exemplo, a dificuldade de acesso até os hospitais, porque muitas pacientes não têm sequer recursos para custear a passagem do transporte coletivo para chegar até os seus tratamentos. Então, o IMAMA disponibiliza o transporte e nós fizemos esse acompanhamento justamente para garantir que essa paciente faça o seu tratamento, que passe por todas as etapas. É um suporte muito grande, dentro desse momento aí que essas mulheres acabam vivendo e que é de extrema importância, o trabalho de vocês. Sim, porque a mulher, quando ela recebe um diagnóstico de um câncer de mama, os relatos dos médicos, dos nossos parceiros da instituição, é que as mulheres ficam completamente perdidas. Elas não sabem por onde iniciar. O que eu faço agora? A segunda questão também é, vou perder o cabelo? É um relato que os médicos nos trazem quando dão um diagnóstico para uma paciente. Porque a gente sabe que, para a mulher, o cabelo, ele faz parte da feminilidade, E depois também nós temos, Fernando, uma segunda situação que, dependendo do estágio em que esse câncer de mama é diagnosticado, há necessidade de uma mastectomia total, de uma retirada da mama.
Isso também abala muito emocionalmente as mulheres. Então, o IMAMA, o objetivo é justamente esse, é dar todo um suporte para que essa paciente que teve um diagnóstico, ela consiga passar por toda essa jornada que dura, em média, do diagnóstico até o fim do tratamento, uns 8, 9 meses, de uma maneira mais tranquila, que ela não tenha nenhuma outra preocupação a não ser se preocupar com o tratamento. Eu costumo dizer uma coisa, Cíntia, assim, que nós mulheres, né, de uma forma geral, a gente se preocupa com todos, né? A gente se preocupa com a questão profissional, a gente se preocupa com a casa, a gente abraça o problema dos filhos, enfim. E eu acredito que nessa hora é tão importante ser abraçada, né? O trabalho de vocês de cuidar, de dar esse suporte, de dar esse carinho que elas precisam, porque muitas vezes se sentem, como tu falou, extremamente sozinhas e não sabem nem para onde começar, para onde correr, né? Então é muito, muito bacana isso aí que vocês fazem. Sim, e essa questão do acolhimento, ela é muito importante. Inclusive, não só no Instituto, mas os familiares, os amigos, a rede de apoio daquela paciente, né? Precisa voltar esse olhar, porque a mulher ela fica muito fragilizada nesse momento. Como você falou, nós mulheres nos preocupamos com todos. É com o filho, com o marido, com a casa, com a questão profissional, e nós acabamos esquecendo de nos cuidar. Muitas mulheres, inclusive pessoas que têm uma instrução, que têm um conhecimento da importância de fazer os seus exames anuais, elas acabam deixando passar, virar o ano, porque não deu tempo, eu tive que atender, né? Essa semana mesmo eu tive o relato de uma menina que nós fomos fazer uma palestra numa empresa, e ela disse que a mãe dela teve um câncer de mama, não falou para a família, porque no mesmo momento uma filha também estava tendo um câncer, que não era de mama, e ela priorizou tratar a filha. Essa paciente, quando iniciou o seu tratamento, já estava muito avançado e ela acabou vindo a óbito. Então, a gente tem que colocar a mulher em primeiro lugar, né? Não deixar passar, não deixar virar um ano sem fazer os seus exames anuais de mamografia e de ecografia mamária. A gente já está indo para o final do mês de outubro e eu queria saber contigo quais foram as ações que vocês fizeram até agora, né, de conscientização, de mostrar para a sociedade aí esse tema tão importante. Nós temos, Fernanda, no mês de outubro, 2 eventos que eles são pontuais e eles já estão no calendário de Porto Alegre. O primeiro deles, que aconteceu no dia 5, foi o IMAMA Bike Day, onde a gente chama todas as pessoas que gostam de pedalar, né, para que façam um percurso, caminhando, andando de bicicleta para chamar a atenção da causa. E agora, no dia 20 de outubro, nós temos a Caminhada das Vitoriosas, que também ela já está na 21ª edição, e o objetivo é justamente esse, chamar a atenção da importância da causa, da importância do diagnóstico precoce da doença. E também temos o nosso grupo de voluntárias palestrantes, que não só no mês de outubro, mas durante todos os meses do ano, elas fazem palestras em empresas, órgãos públicos, órgãos privados, não importa o tamanho da empresa, o número de funcionários, levando a informação. É uma palestra onde elas falam da importância do diagnóstico precoce, elas ensinam as mulheres a fazerem o autoexame, que isso é muito importante, elas falam sobre qual é a melhor época do mês para fazer, de que maneira as mulheres têm que fazer um movimento, né, para tentar localizar se há alguma anomalia na mama, quais são os sinais que apontam para um câncer de mama. Excelente, isso é muito importante. E a sede do IMAMA fica aqui em Porto Alegre, vocês têm unidades em cidades do interior do estado, como é que funciona isso? Sim, o Instituto da Mama, ele fica localizado na Doutor Vale 157, nós temos exclusivamente o IMAMA nesse endereço.
Nós já tivemos em outra cidade do Rio Grande do Sul, mas atualmente nós estamos só com a nossa sede, que fica em Porto Alegre, mas nós atendemos todo o estado do Rio Grande do Sul. As nossas voluntárias, elas são demandadas em outras cidades, tanto o grupo de palestras, como os projetos, né? Nossos projetos também são desenvolvidos em todo o estado do Rio Grande do Sul. E já fomos demandados também para levar os nossos projetos, por exemplo, para a região norte do Brasil, né? Para levar essas informações, para ensinar as mulheres dessa região a como se prevenir de um câncer de mama. Cíntia, e eu acabei colaborando de certa forma, não sei para quem lembra, quando eu entrei aqui na Ubra TV, meu cabelo era aqui assim na cintura, eu acabei cortando, eu doei meu cabelo, não foi a primeira vez, já fiz outras doações, mas queria que você deixasse para os nossos telespectadores como é que funciona isso, já que é tão importante esse tema, né? A gente sabe que as mulheres, elas gostam, a autoestima volta quando elas conseguem ter acesso a uma peruca, a voltar a ter o cabelo e se sentem mais bonitas, mais radiantes, o que eu acredito que isso impacta profundamente no tratamento, né? Essa autoestima, essa energia revigorada, eu acredito que auxilia muito a parte clínica. Como é que funciona para quem quer fazer essa ação radical aí, como eu fiz, de cortar o cabelão e deixar curtinho? Sim, Fernanda, qualquer pessoa pode ser voluntária do IMAMA ou pode contribuir com a causa de inúmeras maneiras, seja doando os cabelos, seja adquirindo os nossos produtos, né, como a camiseta, que todo ano a gente traz um tema novo, e os produtos do IMAMA também, a sombrinha cor-de-rosa, que as mulheres gostam muito. A gente faz parte do projeto Tampinha Legal, né? Nós recebemos as tampinhas, fizemos uma separação por cor para entregar para a indústria do plástico. O IMAMA também faz parte do Nota Fiscal Gaúcha, que as pessoas podem entrar no site, se cadastrar e indicar o IMAMA como instituição. Pode também fazer aportes em espécie. No nosso site tem todas as informações de como as pessoas podem contribuir com a causa e também se voluntariando, né? Com certeza, toda e qualquer pessoa vai encontrar uma atividade na instituição que lhe seja prazerosa de desenvolver o voluntariado. E fazendo uma grande ação, né? Cíntia, muito obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês. Deixo o meu abraço extensivo aí a todas as voluntárias. Infelizmente, dia 20 eu não vou estar aqui, estou indo viajar, senão eu participaria com muito prazer. Já participei, já fui várias vezes convidada a estar com vocês na Corrida das Vitoriosas. E é sempre uma honra poder trazer para os nossos telespectadores, mostrar trabalhos como o que vocês fazem. É muito prazeroso e gratificante. Muito obrigada pelo que vocês fazem por todas essas mulheres aí. Muito obrigada pela oportunidade. E o Multicidades faz agora um rápido intervalo e nós voltamos já já. Não saia daí. Pós em dobro Ubra Pop, uma promoção imperdível para turbinar a sua carreira. Fazendo a sua matrícula em uma pós-graduação EAD nas áreas de gestão e educação, você recebe outra totalmente gratuita. Essa é a sua chance de investir em 2 cursos pelo preço de um e crescer profissionalmente. Aproveite essa oportunidade incrível de adquirir conhecimento em dobro com uma das melhores universidades do país. Estude com uma plataforma de ensino atual e inovador, ideal para o seu smartphone, acompanhamento em todo o curso e a flexibilidade que só o EAD oferece, com aulas 100% online. Confira o regulamento em pós.ubrapop.com.br. Ubra Pop, o futuro começa aqui. Estamos de volta com Multicidades e a gente continua falando sobre o Outubro Rosa, agora mais especificamente sobre cuidados preventivos contra o câncer de mama, como o autoexame. Para conversar comigo sobre esse assunto, está aqui virtualmente o Dr. Ademar Bedin, médico mastologista e vice-presidente do IMAMA do Rio Grande do Sul. Boa tarde, doutor.
Doutor, falamos há pouquinho agora com a Cíntia, presidente do IMAMA, onde conversávamos sobre a importância dos cuidados, né? Não só a questão do autoexame, mas também a questão de as mulheres manterem exames de rotina, enfim. E a gente fala muito disso nesse mês de outubro. Eu queria saber uma coisa, uma curiosidade que eu tenho. O câncer de mama, ele é uma doença silenciosa, ou é possível a gente identificar alguns sintomas? Como é que funciona isso? Bom dia. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar participando do programa e tão importante, né, nesse mês de outubro, onde a gente está sempre trazendo no mês de outubro, no Outubro Rosa, o alerta para todas as mulheres da importância do diagnóstico precoce, do acesso a uma boa informação, uma informação de qualidade a respeito do câncer e das formas de se prevenir, né? Mas sim, respondendo a tua pergunta, infelizmente o câncer de mama, inicialmente, ele é uma doença silenciosa, ele não costuma causar dor, por exemplo, e quando nós temos sinais já evidentes, né, ao exame físico, aos olhos, geralmente a doença já está num estágio um pouco mais avançado. Apesar disso, a gente ainda é muito importante que as mulheres conheçam quais são esses sinais, para mesmo, né, a gente não tendo um diagnóstico tão precoce quanto o que se consegue com a mamografia, por exemplo, onde a gente ainda não tem, muitas vezes, nem um nódulo formado ainda, mas que as mulheres conheçam esses sinais, porque mesmo não sendo tão precoce o diagnóstico, ainda assim a gente consegue, muitas vezes, pegar o câncer em estágios em que não há necessidade de tratamentos mais agressivos, como a quimioterapia e, às vezes, mastectomias mais amplas. E esses sinais quais seriam? Né? Basicamente, sinais que podem ser vistos inicialmente a olho nu, como lesões na pele da mama, a inversão do mamilo, uma mulher que tem um mamilo normalmente protuso e daqui a pouco observa que esse mamilo inverte, né? Ele entra para dentro, o bico do seio, também deve chamar atenção. Alterações em relação à secreção que possa sair do mamilo, né? Secreção espontânea que saia do mamilo, principalmente quando ela é transparente, como água de rocha, como nós dizemos, ou ela é sanguinolenta. Essas duas formas de descarga papilar, elas são importantes e a paciente deve procurar logo um atendimento. E também alguns outros achados de alteração de contorno da mama, né? É importante que a mulher tenha o autoconhecimento. O autoexame em si, ele sozinho ele não resolve, mas ele é muito importante que seja feito, né? E a gente recomenda que a mulher faça o autoexame, a sua própria palpação, se olhe no espelho, que ela faça uma vez ao mês, sempre, né? E as mulheres que menstruam devem fazer isso em torno do 7º dia, depois do 1º dia da menstruação. Aquelas mulheres que não menstruam mais devem escolher um dia do mês e fazer sempre no mesmo dia. Porque, assim, o principal sinal, apesar desses que eu falei, ainda é a palpação de um caroço. Doutor, o senhor percebeu ao longo dos anos que os casos de câncer de mama vêm aumentando ou eles deram uma reduzida? Como é que está essa questão dos números, assim? Infelizmente, os números ainda são alarmantes. Nós temos ainda um crescimento ainda das taxas de incidência e de mortalidade do câncer de mama no Brasil. E, então, essas campanhas são fundamentais que sejam reforçadas sempre. A gente tem tratamentos novos vindo aí, né? Muitos tratamentos que já estão disponíveis e que têm melhorado bastante as taxas de cura das doenças, às vezes também a sobrevida das pacientes, mesmo naqueles casos de doenças mais avançadas, mas ainda assim a mortalidade é muito alta pelo câncer de mama e a incidência também. Doutor, a partir de quantos anos vocês começam já a observar alguns casos de câncer de mama? A faixa etária principal, né, que principalmente é acometida pelo câncer de mama, ainda continua sendo aquelas mulheres entre 50 e 60 anos. Porém, nós observamos casos nas extremidades também,
inclusive pacientes muito idosas, que às vezes acham, bom, eu não tive câncer de mama até os 70, 75 anos de idade, então eu não vou ter mais. Isso não é verdade, ela continua tendo risco, e nós observamos casos em pacientes mais idosas. Mas também, e principalmente, temos observado muitos casos em pacientes mais jovens. Não existe uma idade mínima que ele possa acontecer, mas geralmente ele começa a acontecer com uma maior incidência a partir dos 40 anos de idade, embora a gente tenha observado casos em pacientes com 30, até um pouco menos de 30 anos, alguns casos já são diagnosticados. Por isso a importância do autocuidado, do autoconhecimento do seu corpo, e se observado alguns desses sinais que a gente falou antes, ela deve procurar imediatamente um atendimento médico. Esses casos de mulheres mais jovens, muitas vezes, podem estar associados também a famílias de maior risco, né? Então, vem essa questão da hereditariedade. Então, é importante que as mulheres também, que as pessoas conheçam o seu histórico familiar de doenças, principalmente das doenças, né, relacionadas ao câncer. Porque se existem muitos casos, essas mulheres muitas vezes devem iniciar até mesmo seu rastreamento com mamografia, não aos 40, como nós recomendamos, né, a partir dos 40 anos que se faça anualmente, mas eventualmente até mais cedo, né, dependendo do seu histórico familiar. Mas isso deve, uma vez que a pessoa reconhece que a sua família é uma família com muitos casos de câncer, ela deve procurar, quando vai fazer a sua revisão lá com o ginecologista, né, a mulher deve fazer o seu Papa Nicolau, o exame preventivo do câncer de colo do útero anualmente. Nesse momento, ela deve ter também a sua mama examinada pelo médico, e ela, reconhecendo que tem casos na família, deve levar essa informação ao médico. Doutora, a gente tem um grande problema de saúde no Brasil, não só relacionado à questão do câncer em específico, mas em todos os aspectos. Mas tratando desse caso especificamente, em alguns estados do país, chega a ser absurdo a demora que uma mulher tem para fazer os seus exames. Exames que seriam o básico, né, como o senhor diz, assim, deveriam ser feitos com regularidade, justamente para que os casos não aumentem. O que o senhor recomenda? Tenho certeza, nós temos muitas telespectadoras que hoje dependem do Sistema Único de Saúde. O que fazer nesse caso? É importante fazer o que nesse caso de demora? Aonde procurar? Quem procurar? Porque eu tenho certeza que essas dúvidas devem pairar muito na cabeça dessas mulheres e muitas vezes já diagnosticadas com câncer e não têm acesso aos exames e ao tratamento em função da demora nessa questão da saúde. O que fazer? Isso é um problema, nós temos um problema de saúde pública, a questão do acesso, né, já sempre é uma das nossas frentes de batalha do IMAMA, né, do Instituto da Mama do Rio Grande do Sul. Entre tantas, uma das nossas frentes é a questão do advocacy, junto das políticas, né, dos políticos, né, em relação às políticas públicas, para que esse acesso seja facilitado e otimizado. Sempre temos brigado muito por isso, mas uma vez que a paciente se depara com um possível diagnóstico e uma dificuldade de acesso, ela deve, primeiro, insistir no seu posto de saúde. Aqui em Porto Alegre, uma vez que nós temos, né, algum tipo de exame que uma suspeita maior de câncer, esse acesso ele não tem sido tão demorado. Porém, o próprio Instituto da Mama do Rio Grande do Sul, ele tem as portas abertas para acolher essas pacientes e, eventualmente, poder tentar orientar e ajudar elas nesses momentos de maior dificuldade de acesso, não só aos exames, mas principalmente aos tratamentos, uma vez que elas já têm o seu diagnóstico feito. Os exames de mamografia, na realidade, eles não faltam até, entende? Muitas vezes a gente tem uma falta de procura porque as pacientes ou não entendem a importância de se fazer, ou às vezes elas acabam priorizando outras coisas né, em prol da sua própria saúde, né? Então é importante que as mulheres entendam que é importante realmente, uma vez por ano, que elas tirem lá um dia da sua vida para procurar lá, quando, né, for ao posto de saúde, o posto de saúde fizer o encaminhamento para a mamografia, que ela vá fazer o seu exame. Isso é muito importante, porque assim a gente consegue fazer o diagnóstico precoce e, sem dúvida, dessa forma,
aumentar as taxas de cura e começar a diminuir a mortalidade. Doutor, muito obrigada pelas suas informações. Eu acho que foi muito enriquecedor para o nosso programa, né? Tudo isso que o senhor nos passou. Agradeço a sua disponibilidade, muito obrigada. E o Multicidades de hoje vai ficando por aqui. Você pode ver esta e outras entrevistas no YouTube da Uber TV. Vai lá, porque tem informações muito interessantes sobre esse caso tão sério que nós mulheres enfrentamos todos os dias. Tchau, tchau.